Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Jó 42, o livro anterior ao livro de Salmos, o último capítulo do livro de Jó, capítulo 42. Amém? Todos acharam? Vamos ler a partir do versículo 1, versículo 1 e 2. Está escrito assim: Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor, nesta noite. Oramos, cantamos, adoramos, e agora, Senhor, estamos aqui, Senhor, diante desta palavra, para receber tudo aquilo que o Teu Espírito Santo tem preparado para ministrar nas nossas vidas e aos nossos corações nesta noite. Sabemos que a Tua palavra é fiel, é viva, é eficaz. O Senhor não libera a palavra sem um propósito, e a Tua palavra não volta para o Senhor vazia. E esta palavra cumpra, Senhor, todo o Teu propósito nas nossas vidas. E ela gere em nós toda a vida. E o Senhor tem preparado para nos abençoar através desta palavra. Nós oramos e nós te pedimos, Pai, usa a minha vida, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos, podem se assentar. O livro de Jó é um livro que nos mostra um testemunho de fé, de perseverança e principalmente de paciência. A Bíblia vai nos exortar a observarmos a paciência de Jó. E às vezes a gente não associa paciência a aquilo que Jó passou. Mas a Bíblia vai nos mostrar que foi necessário que Jó desenvolvesse paciência para suportar tudo aquilo que ele suportou. E quando a gente volta para o capítulo 1, vamos voltar lá para o capítulo 1 de Jó. Vamos entender o que se passou na história de Jó. O livro de Jó é considerado por muitos o livro mais antigo da Bíblia. Diz a palavra do Senhor que Jó era um homem, versículo 1, sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. E a palavra do Senhor nos mostra aqui nesse capítulo 1 que próprio Deus dá testemunho da vida de Jó no versículo 8. Disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Deus dá o testemunho de que ninguém nos dias de Jó sobre a terra tinha uma vida mais reta, mais de acordo com a vontade de Deus do que Jó. Ninguém era semelhante a ele. Ele se destacava entre todos os seres humanos da sua época, como exemplo maior de fidelidade, de sinceridade, de retidão diante de Deus. Isso quem está falando não é alguém que está querendo exaltar a Jó, não é alguém que está querendo exaltar o homem, mas são palavras do próprio Deus. E a palavra de Deus diz que Satanás, então, diz para Deus: olha, mas também não é sem motivo que ele serve ao Senhor, que ele é tão reto, que ele é tão justo, que ele é tão íntegro, porque o Senhor cercou ele de bênçãos. O Senhor, em outras palavras, Satanás está dizendo: olha, o Senhor mima Jó. O Senhor mima Jó, dá tudo que ele quer, onde que ele põe a mão prospera, tudo que ele faz é abençoado. Olha, Jó tem uma vida privilegiada dos outros. E Deus diz: olha, então pode tocar em tudo que ele tem. E a Bíblia diz que a partir desse momento, então, começa a suceder uma série de tragédias
sobre a vida de Jó. E a palavra vai nos mostrar aqui nesse primeiro capítulo mesmo, a partir do versículo 13. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do seu irmão primogênito. Ele tinha 7 filhos e 3 filhas, 10 filhos no total. Veio um mensageiro a Jó e disse: os bois lavravam e as jumentas passeam junto a eles. E eis que deram sobre eles os sabeus e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada. E eu somente escapei para te trazer a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu, queimou as ovelhas e os moços e os consumiu, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para te trazer a nova. Irmãos, foi uma sucessão de tragédias que se abateu sobre Jó no mesmo dia. Diz aqui a palavra do Senhor que um mensageiro chega e assim que o mensageiro termina de anunciar uma tragédia, vem outro e começa, e vem. E o resumo é que Jó perde todos os seus bens no mesmo dia. E todos os seus filhos. Quem é que pode suportar, irmão, uma dor como essa? De enterrar 10 filhos no mesmo dia. Você pensa a comoção que isso não gerou. Olha a comoção que gerou, observa o estado de Jó. Não é normal, não é natural que os pais enterrem seus filhos. Mas Jó não perdeu um filho, Jó perdeu todos os seus filhos. No mesmo instante, na mesma tragédia. E como é que Jó reage a tudo isso? E como é que a Bíblia nos manda observarmos e aprendermos com a vida de Jó? Diz aqui no versículo 20. Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça, lançou-se em terra e adorou. Jó entrou em luto, o fato dele rasgar o seu manto, o fato dele rapar a sua cabeça e se lançar em terra, significa a dor que ele está vivendo, mas a palavra de Deus diz que em meio a toda dor, em meio a toda tristeza, em meio a todo sofrimento, ele adora a Deus. Verso 21, e disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Jó não ficou com raiva de Deus. Jó não ficou decepcionado com Deus. Jó não ficou triste com Deus. E é difícil, irmãos. É difícil a gente manter a nossa integridade, a nossa fé diante das tragédias. É difícil. Quando o nosso coração está chorando, quando o nosso coração está destruído pela perca de alguém que nós amamos, é difícil, irmãos. É difícil a gente não achar que Deus poderia ter intervido. É difícil nós não acharmos que Deus poderia ter nos poupado. É difícil não achar que Deus poderia, se Ele quisesse, no momento mudado aquela situação. Afinal de contas, quando nós olhamos para a palavra de Deus, quantos mortos não ressuscitaram na palavra de Deus? E por que justo na nossa vez não aconteceu dessa maneira? Quantas pessoas tiveram bênçãos, tiveram livramentos na palavra de Deus, e por que justo na nossa vez o livramento não chegou a tempo? Quantas tragédias já teve? Não teve livramento para nenhuma tragédia. Ele perde tudo no mesmo dia, nenhum livramento, nenhuma manifestação do poder e da glória de Deus em favor dele. Aí Jó nos mostra que ele serve a Deus, não em troca de alguma coisa, mas ele serve a Deus por quem Deus é. Ele ama a Deus, independente das circunstâncias. Porque às vezes, quando está tudo bem, a gente tem uma vida boa, espiritual.
Mas quando se abate a tragédia, muitos de nós, às vezes, já não vê mais motivo de orar, já não vê mais motivo de ler a Bíblia, já não vê mais motivo de ir na casa de Deus. E nós precisamos vencer, muitas vezes, as vozes que sopram nos nossos ouvidos. Satanás certamente deve ter soprado no ouvido de Jó. O que adiantou você servir a Deus? O que adiantou você ser tão fiel? O que adiantou você se desviar do mal? Olha aí a tragédia que se abateu sobre você. Olha agora para as pessoas que são ímpios, e olha como a vida deles está diferente da sua. Eles não estão enfrentando tragédia, eles não estão enfrentando luto. Para eles parece que está tudo bem, e a palavra de Deus vai nos mostrar isso, lá quando Asaf, lá no Salmo, se eu não me engano, é 72, ele vai dizer, olha, os meus pés quase resvalaram quando eu passei a observar os ímpios. Parece que a vida deles não tem sofrimento, não tem tragédia, parece que a vida deles não tem problema nenhum, e parece que a vida do servo de Deus é só diante de luta, é só diante de tribulação. Ele diz, quase que eu resvalei, até que eu entrei no templo do Senhor, até que eu me aproximei de Deus. E nós precisamos fazer isso. Jó vai manter aquilo que é mais importante para ele, e o que é mais importante para cada um de nós, a nossa fé e a nossa comunhão com Deus. Não importa o tamanho da tragédia ou da dor que nos abate, se tem alguém que pode nos curar, se tem alguém que pode nos consolar, se tem alguém que pode, aleluia, dar sentido à nossa vida, é Deus e só Deus. É só Deus. As coisas do mundo são passageiras e a nossa vida aqui no mundo é passageira. Asaf entende isso porque ele entra no templo de Deus e ele vê que a vida é transitória. Ele vê que essa vida é passageira, ele vê que as coisas do mundo são passageiras, e aí ele começa a refletir na eternidade, aleluia. Então ele encontra de novo consolo, ele encontra fé, ele encontra força para não ser derrubado pelo inimigo. E é isso que Jó está fazendo. Mas as tragédias não terminam aí. A palavra de Deus vai dizer, no capítulo 2, que outra tragédia ainda vai se abater, porque Satanás não desiste, ele volta diante de Deus, e Deus diz para Satanás, olha, Jó permanece fiel, aleluia. Versículo 4 do capítulo 2, então Satanás respondeu ao Senhor e disse, pele por pele, e tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se ele não blasfema de ti na tua face. Então o Senhor disse a Satanás, eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Tomando Jó um pedaço de telhas para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Então sua mulher lhe disse, ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe disse, como fala qualquer doido, assim falas tu? Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Satanás diz, toca nele, faz ele sofrer na carne, faz ele sofrer no corpo, coloca uma dor, além da dor, irmãos, imagina, a dor que Jó estava sentindo, pela perca dos seus filhos, pelo luto que ele estava enfrentando. E Satanás diz, olha, faz ele sofrer e gemer também com uma dor, com uma enfermidade, com o mal. Quero ver qual é o homem que não se levanta contra Deus, em meio à dor, em meio ao sofrimento, e não blasfema de Deus. E Satanás vai tocar em coisas que são fundamentais para nós. Coisas porque além de tirar a saúde física de Jó, de encobrir o seu corpo de uma chaga má e maligna, ele faz com que a mulher de Jó também se desespere. E ele coloca ali uma divisão no casamento. Jó agora não pode contar com o apoio da sua esposa, porque a sua esposa, diante de todo aquele sofrimento, e é difícil a gente julgar a mulher de Jó. Pensa numa mulher que perdeu todos os seus filhos num dia, irmãos. Pensa numa mulher que está vendo o seu marido coberto de chagas. É difícil para ela observar tudo isso.
É difícil para ela enxergar tudo isso aí. É difícil para ela conviver e não sentir a dor, e não sentir o abatimento de toda a tragédia que tem vindo. E ela sucumbe diante de tudo isso. Mas Jó mantém a sua integridade para com Deus. Ele não peca, ele não atribui a Deus falta alguma. Isso nos mostra, irmãos, que a nossa fé tem que estar em Deus e somente em Deus. Jó não está esperando que alguém o ajude ou que alguém o apoie na sua fé. Jó tem um relacionamento direto e pessoal com Deus. Quantas pessoas apoiam a sua fé nos outros e esperam dos outros: ah, não vou mais na igreja porque o pastor não me deu a paz do Senhor. Ah, não vou mais na igreja porque o irmão não olhou na minha cara. Ah, não vou mais na igreja porque... Irmãos, a nossa fé tem que estar aonde? Em Deus e só em Deus. As pessoas podem nos decepcionar, as pessoas podem falhar. Eu não creio que a mulher de Jó fosse uma incrédula, eu não creio que a mulher de Jó fosse uma pessoa má, ela apenas não está resistindo àquele momento tremendo que ela está passando. Mas Jó não está apoiando a sua fé nas pessoas, Jó está apoiando a sua fé em Deus. E Jó aqui então vai ser atingido por mais uma tragédia. Seus amigos vêm para consolá-lo. Mas se você ler o livro de Jó, em vez deles consolá-lo, eles passam a acusá-lo. Coisa mais difícil, irmão, quando você está no momento da luta, do sofrimento, e vem alguém, e você espera que aquele alguém te dê uma palavra de ânimo, te dê uma palavra de conforto, e aquela pessoa aponta o dedo para você e diz: olha, é culpa sua, você pecou. É culpa sua, você pecou, olha, porque... é impossível que venha tanta tragédia na sua vida sem que você tenha pecado, Jó. Você deve ter feito alguma coisa má, ou você adulterou, ou você enriqueceu fraudulosamente, você roubou, você foi desonesto. Eles vão citando uma série de pecados e atribuindo a Jó esses pecados. Jó está vivendo na dor, Jó está sentindo a dor na alma, está sentindo a dor física. Jó está olhando para o seu corpo e vendo ele todo tomado de chagas. E a palavra de Deus diz que aquelas feridas purulentas começam a cheirar mal. E ele vai dizer: até os meus criados, até aqueles que me servem, eles se colocam de longe. Ele diz: nem a minha mulher suporta o meu hálito. E os seus amigos chegam e passam a acusá-lo. Aí você pode dizer: não, mas eles não eram amigos de Jó. Eram. Porque a palavra de Deus diz que eles chegam, eles se sentam de longe, eles observam a dor de Jó e eles passam ali 7 dias e 7 noites só chorando, só se condoendo com ele. Quem é que faz isso, irmão? É alguém que gosta da gente. Mas os amigos não conseguem entender e não conseguem perceber que Jó, aleluia, mantém a sua comunhão com Deus, que tudo que lhe sobreveio, que tudo que lhe abateu, não é porque Jó pecou, não é porque Jó transgrediu, é simplesmente permissão de Deus para provar a vida de Jó. Deus permite então que a gente passe por sofrimento? Sim. Deus permite então que a gente passe por dor? Sim. E qual é o propósito de Deus no sofrimento e na dor? Trabalhar em nós, nos aperfeiçoar. A palavra de Deus diz que Ele faz com que todas as coisas cooperem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Tem coisas que a gente não sabe explicar, irmãos. Tem coisas que a gente não entende pelas limitações da nossa mente humana. E uma das coisas que a gente olha para a palavra de Deus, que a gente... Irmãos, assim, eu já li muitas vezes a Bíblia, mas tem coisas na Bíblia que a gente não entende. Uma das coisas que é forte na Bíblia é a história de José do Egito. Os seus irmãos o traem, os seus irmãos vendem ele para os medianitas. E para justificar a ausência de José, eles pegam a capa de José, aquela capa que o seu pai tinha feito de uma maneira tão especial para ele, de várias cores, era uma capa diferente, era uma capa que
causava inveja nos seus irmãos. A palavra de Deus diz que eles vão matar um animal, vão pegar o sangue do animal, vão sujar a capa com o sangue do animal, vão mandar para o seu pai e vão dizer para ele: reconhece se não é a capa do teu filho? Certamente um animal o despedaçou. E a Bíblia diz que Jacó olha para aquela capa, vê o sangue na capa, reconhece que a capa é de José, o seu filho, e a palavra de Deus diz que ele diz: certamente um animal o despedaçou. E ele passa a viver o luto, sem ter um corpo, sem ter um enterro, de um filho que estava vivo, irmão, que não estava morto. E ele vai passar pelo menos 13 anos, vivendo o luto de um filho que está vivo, vivendo triste, vivendo angustiado e agoniado. Ele diz: olha, eu vou morrer, mas eu vou morrer triste, eu vou morrer, mas eu vou morrer quebrado, porque o meu filho foi devorado por um animal. Quando você lê em Gênesis, você vê a dor de Jacó, e José está vivo. E a gente pensa: como é que Deus permitiu que Jacó vivesse o luto de um filho vivo? Eu não sei, irmãos, mas eu sei que em tudo Deus tem um plano e um propósito, e o plano e o propósito de Deus nós não podemos entender, porque a palavra de Deus diz que os planos do Senhor são mais altos do que os nossos, os caminhos do Senhor são mais altos do que o nosso, os pensamentos do Senhor são mais altos do que o nosso. Jó vai passar aqui o livro todo pedindo ao Senhor uma razão e uma explicação. E sabe o que Deus vai dizer para ele a respeito disso? Nada. Deus não vai dar nenhuma explicação. Deus não vai dizer para ele o porquê que ele está passando. Deus não vai explicar por ele qual é o propósito. Deus não vai falar nada para Jó. Isso é uma das coisas mais difíceis para nós. O silêncio de Deus. O silêncio de Deus é difícil para nós. Mas Jó passa por tudo isso, e ele chega então aqui no capítulo 42, onde nós lemos. E ele diz: bem sei que tudo podes, que nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Nada tinha mudado ainda na vida de Jó. Nada tinha mudado ainda na vida de Jó. Mas a partir deste momento, Deus vai começar a mudar a vida de Jó. Deus vai curar a Jó, Ele vai recobrar a sua saúde. Deus vai lhe dar em dobro todos os seus bens materiais. E Deus vai lhe dar outros 10 filhos. E a Bíblia termina assim, dizendo a palavra do Senhor: e aqueles amigos que o acusaram, que aqueles amigos que apontaram o dedo para ele, que não entenderam, que não foram solidários com a sua dor e com o seu sofrimento, o Senhor vai mandar que aqueles amigos vão e peçam oração para Jó. E Deus fala: eu vou ouvir a oração de Jó. Eu não vou ouvir a oração de vocês, mas eu vou ouvir a oração de Jó. Eles chegam então para Jó, eles se humilham e pedem a oração de Jó. E aqui no versículo 10 diz: e o Senhor virou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. E por que é importante a gente prestar atenção nisso? Porque mostra que Jó não tinha mágoa, nem ressentimento, nem rancor, não tinha brigado com ninguém, não tinha mandado: vai embora vocês daqui, vocês estão aqui, pensei que vocês iam me ajudar, vocês estão aqui só apontando, pode ir embora, vai para cada um para o seu lado. Não, Jó não tem ressentimento, Jó não tem rancor. Jó ora pelos seus amigos, e o Senhor vira o cativeiro de Jó, enquanto ele orava pelos seus amigos, e dá em dobro tudo quanto dantes ele possuía. Se você comparar lá o capítulo 1 com esse capítulo 42, você vai ver que Deus lhe dá de bens materiais tudo quanto ele tinha. Mas quando chega nos filhos, os filhos não são em dobro. Ele perde 10 e Deus dá 10. Aí você pode perguntar: mas por quê? Porque os 10 que morreram não estão perdidos. Estão com o Senhor. Estão na presença do Pai. Eu não sei de que maneira Deus mostrou isso para ele, mas Jó entendeu que os seus filhos que tinham morrido não estavam perdidos. Eles estavam na glória.
e que um dia Jó iria ao encontro deles. Um dia Jó iria abraçá-los novamente. Um dia Jó iria estar com eles, aleluia, naquele lugar que Deus tem preparado para cada um de nós, aleluia, nos céus, na glória celestial. E diz aqui, no versículo 16, depois disso Jó viveu 140 anos, e viu a seus filhos e os filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó velho e farto de dias. Deus abençoou tremendamente a Jó. Mas não sem um processo. Mas não sem que Jó passasse por um estreito, por um momento de tribulação. Eu creio que quando a gente olha para a palavra de Deus, poucas pessoas vão passar pelo processo que Jó passou. Poucas pessoas vão passar por aquilo que Jó passou, mas Jó passou e venceu pela fé. E Deus mostra através da história de Jó para nós que não importa o tamanho da tragédia, e não importa o tamanho da dor e do sofrimento, Deus é capaz, aleluia, de fazer tudo novo na nossa vida. A palavra de Deus diz que Ele é quem coloca nos nossos lábios um novo cântico. É Ele quem firma os nossos pés sobre uma rocha, aleluia. É Ele que nos dá motivo de louvarmos e adorarmos e exaltarmos a Ele. Nada é maior do que a nossa comunhão com Ele. Amém? Vamos ficar de pé.